Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde a todos vocês que se encontram aqui. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos esta obra de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, né? Essa obra maravilhosa do Hermínio de Miranda. O som talvez não fique muito bom, que a chuva aqui está castigando, né? Está indo muito forte mesmo. E o telhado aqui, quando cai, amplia o som. Mas vamos lá. Então, nós estamos aqui iniciando os nossos estudos de 2024, nas quintas-feiras. Hoje, se Deus assim permitir, iniciaremos às 5h30 o estudo da obra Primícias do Reino. A minha capa é diferente, é bem velhinha, né? Do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós vamos começar às 5h30 esse estudo. Mas agora, antes de iniciarmos, eu vou pedir a Carmen. Carmen, faz a vossa prece de abertura, por favor. Sim. Então, senhores, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais estudos, para mais conhecimento, para mais exercício no bem, e esse conhecimento que ele possa se traduzir como prática na nossa vida diária, na nossa caminhada evolutiva. Senhor, se podemos pedir para que o tempo favoreça os nossos estudos de hoje, para que possamos aproveitar bem. E pedimos também as bênçãos para os nossos amigos que se encontram nesse momento conosco e aqueles que estão em situação muito ruim, de muito sofrimento, de muita violência, que eles possam também receber essas energias amorosas que estamos emitindo agora. Então, que Jesus possa abençoar o nosso estudo de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar a leitura, né, dessa obra. O Hermínio de Miranda, nesse parágrafo, né, como eu falei para vocês anteriormente, ele inicia assim: a Madame d'Espérance, o espírito Stayford diz coisa semelhante, ao declarar que, se fosse possível remontar as origens do universo, encontraria isso a que chamamos de nada, ou seja, um nada de matéria, um nada infinitamente mais maravilhoso, mais poderoso, mais grandioso e sublime do que o universo material que ele produziu. Madame d'Espérance foi uma grande médium, tem várias obras publicadas, né? Final do século XIX, início do século XX, ela tem várias obras publicadas. Aí ele diz assim: muitos nomes têm esse poder criador. O último desses nomes inventados pelos sábios chama-se vontade cósmica. Outros menos eruditos contentaram-se em chamar-lhe familiarmente Deus. Então, ele fala, ele tem que demonstrar aqui que existe no universo uma energia, algo que foge ao nosso controle, não é? Que alguns chamam de vontade cósmica. Outros chamam, e é interessante que ele diz assim, ó, outros menos eruditos contentaram chamar-lhe familiarmente Deus. Entende que nós, sempre tem uma crítica, né? Aquelas pessoas que seguem uma religião, né? Então, ele chama de Deus. Um minutinho. Então, ele está falando isso, que aqueles menos eruditos chamam Deus. Não muito distante dessas concepções fica Budgeon. Escreve ele na sua universidade. Em psicometria,
percebemos leis aplicáveis a muitas formas de mediunidade. Está provado que todo pensamento é registrado de maneira indelével. Mesmo o pensamento inarticulado inscreve-se no éter psíquico, junto com a história. Então, volta aqui, olha só, como a gente está sempre ouvindo falar sobre isso de várias formas, né? Sobre o arquivo que fica gravado no éter. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, lembra? Falamos sobre isso. Aqui foi até que foi o Emmanuel, se eu não me engano, que falou. E hoje o Hermínio volta a falar sobre isso. Né? Inclusive, quem está falando aqui é esse escritor inglês, Banditon, quando ele diz aqui que mesmo o pensamento inarticulado, nós não precisamos falar, o som não precisa sair, basta pensar. Então, o nosso pensamento, aquele pensamento que a gente fala, né, que a gente usa através, que a gente expressa através da palavra, ou aquele que fica só na nossa mente, mesmo esse inscreve-se no éter psíquico, junto com a história. Então, o que a gente fala, o que a gente pensa, tudo fica registrado. Bom, se a gente começar a pensar direitinho, a gente vai falar, ver que é uma coisa correta. Sabe por quê? Porque nós somos danados para dizer assim. Quando alguém fala assim, você disse, eu não disse isso, jamais disse isso. Você interpretou errado. Você está inventando coisas. Você está botando palavras na minha boca ou você está botando pensamentos na minha mente. Existir esse arquivo, isso cai por terra. Porque na hora que você diz assim, eu não disse isso, eu não pensei nisso, alguém toca a tecla, um botãozinho, aí aparece o teu pensamento lá. Então, na hora que a justiça divina vai acontecer, né, que a lei, a cada um segundo suas obras, a lei de causa e efeito, a justiça divina vai acontecer, não há erro. Por que não há erro? Porque está tudo registrado. Né? Como ele fala aqui, alguns dizem que a vontade pode. Tudo registrado. Por isso não há injustiça. Porque se não ficasse registrado, a gente poderia o quê? Questionar. Não é verdade? A gente poderia questionar. Não, Deus errou. Eu não fiz isso, eu não falei isso, eu não pensei aquilo. Mas como tudo fica registrado no éter, se você diz eu não falei, alguém, olha aqui, aí, ó, liga aí a fita, a sua palavra, liga aí o vídeo, o ato que você cometeu e que você achou que ninguém tinha escutado, mas alguém registrou. Daí não há injustiça, porque a prova do crime está lá. Está no arquivo. Arquivo esse que nunca se apaga, que ninguém pode deletar, entendeu? Que não estraga a fita por idade. Tá? Ah, essa fita está muito velha, deu mofo, ela estragou, essa não estraga. O registro está sempre lá. Por isso, não existe injustiça divina. E aí você, o que vai fazer? Você vai bater o pé no chão, vai espernear, vai gritar, vai arrancar os cabelos, dizendo, eu não mereço isso. Mas aí alguém aperta o botãozinho, olha aí, merece ou não merece? Merece. E quando alguém diz assim, alguém recebeu uma coisa muito boa, aí o outro diz assim, ele não merece isso. Aí alguém toca o botãozinho e diz assim, olha aí a fita, tá vendo? Ele merece sim. Você que é invejoso. Você que é invejoso. Ele merece sim. Está registrado.
Vocês viram a mensagenzinha de Kardec que eu coloquei, acho que foi ontem à noite, de boa noite, eu achei muito interessante. É uma mensagem de Kardec, diz assim, olha só, pratique boas ações, porque o resultado do que fazemos hoje nos espera mais adiante. Eu mandei essa mensagem ontem. Aqui, pratique boas ações, porque o resultado do que fazemos hoje nos espera mais adiante. O codificador mostrou isso. Tudo está registrado no éter. Então, é o que ele diz aqui, né? Mesmo o pensamento inarticulado escreve-se no éter psíquico, junto com a história, nas rochas, nas pedras, nos animais e nos fósseis. Espíritos e psicômetras frequentemente provam isto. Ao mencionar ideias e motivações, há muito esquecidos ou nunca revelados. Então, se alguém precisava ainda de alguma certeza sobre a justiça divina, não precisa mais, porque esse registro que fica no éter, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, é a prova da justiça de Deus. Não há erro nessa justiça, porque tudo está lá. É a prova cabal da verdade. Então, basta acionar lá e vai ver. Merece ou não merece? Está lá. Então, esse é como ele chama aqui de... Ele disse, essa vontade cósmica, tudo sabe, porque está tudo no arquivo, né? No arquivo do universo. Depois ele diz aqui, o psicômetra, operando com essas leis, descobre a permanência da energia dinâmica da alma. E algo análogo, quer dizer, semelhante, a mente do grande arquiteto em operação. Toda forma é a expressão de um pensamento de Deus ou do homem. Isso aqui é muito bonito, né? Toda forma é a expressão de um pensamento de Deus ou do homem. Portanto, aqueles que são capazes de ler a alma das coisas não apenas leem a história, mas realizam-se em Deus. Então, aqueles que são capazes de ler a alma das coisas não apenas leem a história, mas realizam-se em Deus. Eu poderia dizer aqui que não é só o psicômetra que pode ler a alma das coisas. Eu acho que nós, quando a gente se conscientiza muito, né, sobre quem é Jesus. Eu fiz um estudo essa semana, eu estou estudando com o Haroldo Dutra Dias, acho que é com o Haroldo Dutra Dias, o livro Os Mensageiros, e na introdução ele fala quem é Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Tá? Por isso que ele é o modelo e guia. Jesus é o Evangelho. Então, quando você lê e entende esse Evangelho, você consegue ler a alma das coisas. O Haroldo coloca isso muito bem. Jesus é o Evangelho. Por isso que ele é modelo e guia. Tá? Aí aqui, continuando, vai dizer assim, segundo Budington, esse é o verdadeiro sentido da expressão de Jesus ao declarar: ele e o Pai eram um. E eu trouxe aqui um PDF, graças a Deus a chuva passou. Eu trouxe aqui um PDF para a gente continuar explorando esse assunto. Deixa eu abrir aqui. Está naquele livro, vocês estão conseguindo ver, né? Faz aí um positivo, se estão conseguindo ver. Sim, estamos vendo. Vamos lá. Sim.
Nesse livro, que é maravilhoso, que é Deus, do Eliseu da Mota Júnior. Na quarta parte, capítulo 3, ele vai falar sobre a ideia de Deus no homem. Porque Jesus falou aqui, ele e o Pai eram um, tá? E aí nós vamos ver sobre essa ideia de Deus no homem. O Eliseu da Mota Júnior ele diz assim: o sentimento instintivo da existência de um poder superior à sua própria capacidade acompanha o homem desde os primórdios da sua experimentação. Ainda na fase tribal, na chamada infância da humanidade, onde, mercê dessa situação infantil, costuma confundir os fenômenos e as obras da criação com o próprio Criador, iniciando, então, a busca da filogênese divina. Filogênese é a história da evolução, né? Que vai acompanhá-la ao longo de toda a sua evolução. Realmente, se for por mais simples que seja uma cultura, por mais tribal que ela seja, por mais, vamos usar um termo que eu não acho muito adequado, mas vamos lá, que por mais primitiva que ela seja, você vai encontrar nessa cultura uma coisa mística, uma ideia de algo superior, ou nos deuses que eles adoram, né? que sejam um totem, né? Pode ser um totem, pode ser uma adoração ao sol, ao vento, às montanhas, à lua, a um animal, não importa. Essa ideia, né? Essa adoração a algo que você considera superior. Porque o homem, por mais tribal, por mais primitivo que seja, quando ele adora alguém, e hoje a nossa cultura, né, bem mais evoluída, sabe que nós só podemos adorar a Deus, Pai Criador. Não devemos adorar nem a Jesus, nem a nenhum espírito. Só podemos adorar a Deus. Mas o ser primitivo, esse ainda na fase tribal, ou mesmo aquele, né, que não vivia nem em grupo ainda, né, o nômade, ele não tem essa ideia. Então, ele adora qualquer coisa que ele perceba que seja superior a ele. Então, quando ele olha para o sol e ele percebe aquele calor, né? Ele percebe que esse sol é superior a ele. Então, ele adora. Quando ele vê a água caindo, né, através das tempestades, com seus raios, né, os trovões, podendo até provocar incêndio nas florestas, ele percebe que aquilo é mais poderoso que ele. Então, ele adora. Quando ele vê um grande animal, vamos imaginar um tigre de dentes de sabre, né? Um grande mamute, ele percebe que aquele animal é superior a ele. Ele pode fazer uma adoração àquele animal. Então, ele vai adorar sempre algo que ele percebe que é superior a ele. Tá? Então, isso, a gente vai encontrar, é isso que ele está dizendo aqui. Ao longo da história da humanidade, você vai encontrar, tá, essa adoração do homem. Então, o homem tem, desde que ele surgiu no planeta Terra, esse sentimento instintivo da existência de um poder superior à sua própria capacidade. Né? Por quê? Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quando o homem é criado, quando esse homem, esse espírito é criado, essa lei de Deus é implantada na sua consciência. Daí vai se gerar esse sentimento instintivo da existência do poder superior, que conforme esse homem vai evoluindo,
essa ideia também vai evoluindo. Aí continua aqui o Eliseu. Com efeito, se lançarmos um olhar pela história antropológica, veremos a ideia de Deus presente no pensamento humano desde remotas tribos da antiguidade, onde tem início através de estranhas e rudimentares formas de exteriorização de culto, como o temor ao trovão, ao sol e à lua. Passa pela adoração dos ídolos de pedra, que é a litolatria, né? Adoração dos ídolos de pedra. De vegetais, que é a fitolatria, de animais, que é a zoolatria. Até hoje nós temos ainda, né? A zoolatria é na Índia. Não tem adoração à vaca? Estamos no século XXI. E do homem, o antropomorfismo, que é a ideia de dar a Deus características humanas, para chegar à modernidade, proliferando-se nas mais diversas regiões, seitas e crenças, né? Aí, aqui, uma análise puramente materialista diria que os inumeráveis deuses que desfilaram ao longo de séculos de civilização estão todos superados. E deles agora só restam alguns destroços imprestáveis e geradores de terror e culpa na consciência das pessoas sensíveis. Ainda temos, sim, em algumas religiões, né? Hoje, século XXI, pessoas ainda adorando um Deus que imprime ao homem temor e culpa, não é? Ainda tem. Deus castiga. Deus manda para o inferno se você não for bonzinho. E manda para o céu se você for bonzinho. Se você presta um culto a Deus, levando para ele as oferendas que um Deus antropomórfico precisa, você está fazendo tudo certinho, né? Aí tem pessoas que fazem, né? Levam velas, flores, escritura de apartamento, né? Assim, coisas materiais, constroem templos que parecem verdadeiros palácios, né? Suntuosos, podemos dizer, que é casa de Deus. É a casa de Deus. Então, eu dou esses bens materiais para esse Deus. Isso ainda é um culto ancestral. É um culto ancestral. Aí ele continua. Mas essa visão pessimista poderá apagar da história da humanidade os traços da presença constante da ideia de um poder superior, ainda que ocasionalmente perturbada por pensamentos filosóficos espúrios que quiseram aposentar e até mesmo assassinar Deus na inútil tentativa de banir da mente do homem. Porque existem algumas filosofias que, vamos dizer assim, afetadas por essa visão equivocada de Deus, decidiram apagá-lo. E a gente até pode compreender isso, né? A gente vê que, ao final, lá por volta do século XIX, começa a surgir filosofias que querem negar Deus, né? Então, você tem aí, vamos chamar o niilismo, né? É uma ideia de querer negar Deus. Mas por quê? Porque tanta desgraça foi patrocinada na humanidade em nome de Deus, guerras, assassinatos, né? Submissão. Olha aí as guerras das cruzadas, olha aí a Inquisição. Então, foi tanta desgraça patrocinada em nome de Deus que vai chegar um momento que o homem vai querer assassinar Deus, aniquilar Deus. Aí ele vai dizer, não me venha falar disso, não. Não me venha falar disso, não. Mas isso
Isso não vai adiantar tentar apagar Deus da consciência humana, porque você nunca vai conseguir. E você não pode colocar em Deus a culpa dos erros humanos, porque Deus não pediu nada disso. Né? A minha filha até mandou para mim uma mensagenzinha que eu achei muito interessante aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei muito engraçado, né? E vem bem a calhar com aquilo que a gente está dizendo. Deixa eu ver se eu acho aquilo. Ah, não, foi no Instagram que ela colocou, e é bem de acordo com o que a gente está falando aqui. Deixa eu só, que é muito interessante. Deixa eu ver aqui, achar. Deixa eu ver uma imagenzinha que ela mandou. Deixa eu ver se eu acho. Eu achei muito interessante que são alguns homens, né, falando de Deus, que eles fizeram. Ai, que eu não sei se eu acho. Deixa eu ver se eu achei muito interessante. Está difícil, ela bota tanta coisa no Instagram que eu não. Eu achei muito interessante. Ela falando, dois homens falando, né? Ah, nós fizemos uma guerra, nós fizemos isso, aquilo para o Senhor. E aí Deus vira e diz assim: mas meu filho, quem disse a você que eu pedi isso? Né? Eu nunca pedi esse tipo de coisa. Então, eles chegando e mostrando, né? Adorando Deus e dizendo tudo aquilo que eles fizeram para Deus. E Deus diz para eles: ah, meu filho, quem disse a você que eu pedi isso? Então, eu achei assim, muito interessante isso. Realmente, Deus não pede nada disso para a gente, mas nós, né, achamos que Deus quer isso, e aí a gente pega e faz, dizendo: ah, tá, é em nome de Deus, é em nome de Deus, eu estou fazendo isso. Mas Deus nunca pediu para a gente nenhum tipo dessas barbaridades que a gente faz, né? Eu tentei achar aqui, mas eu não. Deixa eu ver aqui se está por aqui. Eu achei muito interessante. É uma piadinha, mas ela vem bem a calhar, porque é isso mesmo. A gente faz as coisas, e diz aqui, né? É certo que a crença em Deus não foi e nem é algo certo e preciso, como uma equação matemática, pois de fato variou desde o culto politeístas com deuses e deuses para todo tipo de gosto, sexo ou idade. Para métodos corretos que tivemos concepções profundamente tocantes, como a mensagem trazida pelo Cristo, que insistiu exaustivamente na paternidade divina, manifestada através do amor incondicional. Porque a gente vai encontrar, através da história, várias ideias de Deus, né? Porque esse texto ele está falando sobre a ideia de Deus do homem. Mas Jesus, quando chega com a segunda revelação, ele vai trazer para a gente, né, e vai nos falar, como ele diz aqui, exaustivamente dessa ideia de que Deus é Pai Abba, papaizinho. Porque até então, até a chegada de Jesus, até a segunda revelação, a nossa ideia de Deus era aquele Deus que manda, desmanda, castiga, né? Aquele Deus que a gente deveria ter temor. E Jesus, na segunda revelação, vem apresentar para a gente um outro Deus, totalmente diferente. Né? Ele vem falar da paternidade divina manifestada através do amor incondicional. Acerca dessa questão controvertida, o Espírito Emmanuel, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fornece uma interessante versão da gênese planetária, da organização da vida e da evolução da ideia de Deus no pensamento do homem,
afirmando ele que as raças adâmicas formadas pelos espíritos exilados de um planeta integrante do sistema de Capela, da constelação de Cocheiro, embasaram os pródromos das civilizações egípcias e hindu, da família indo-europeia e do povo de Israel. No cativeiro egípcio, o povo de Israel assimilou esse ranço idólatra, tá? Porque o povo de Israel foi prisioneiro da civilização egípcia, né? Lembra a história de José do Egito? Que José vai para o Egito e depois ele traz todo o povo hebreu para o Egito. E esse povo ficou lá durante 400 anos. Nos primeiros 200 anos, foi tudo uma maravilha. Mas os últimos 200 anos já foi período de escravidão. E o povo hebreu, né, que já é uma das raças adâmicas. E quando ela chega da Terra, dos 4 grupos, é o único que já tem a ideia de um Deus único. Mas nesse período de cativeiro, e as outras raças que vieram, né, a raça egípcia, né, os indianos, né, a raça branca, eles vieram de outras esferas, né, de Capela, com a ideia politeísta. A única raça que veio com a ideia de Deus único foram os hebreus. Quando os hebreus se tornam escravos do Egito, o que acontece? Eles acabam assimilando um ranço idólatra dos egípcios. Mas o que acontece? Quem é que nos últimos anos, antes da fuga do povo hebreu do Egito, vai ser o grande legislador do povo hebreu durante o período do cativeiro? Moisés. E o que Moisés vai revelar? O Decálogo. O Decálogo. Esse Decálogo vai ser o quê? A ratificação ou a reafirmação do Deus único. Percebe como a coisa vai se encaixando? Esses povos de Capela chegam aqui, né? Vem a raça egípcia, a raça hindu, os hebreus, né? Eles chegam, e os egípcios. Desses 4 povos, 3 eram politeístas. Tinham ideia de vários deles. Já chegam aqui, da constelação de Cocheiro, com essa ideia politeísta. O único que traz, por isso o povo escolhido foi o povo hebreu, a ideia de um Deus único. E eles espalham essa ideia por onde eles passam. Mas vai ter um período que eles vão para o Egito e se ficam 400 anos no Egito. Ora, uma cultura, por mais forte que seja, em 400 anos de escravidão, com certeza acabará assimilando a cultura do dominador. Claro, e olha que a cultura hebraica ela é poderosa e forte. Vejam que até hoje, né, eles ainda se mantêm fechados, cultivando a cultura deles. Mas 400 anos de dominação é muito forte. E aí aquele povo de Israel, que tinha essa cultura do Deus único, depois de 400 anos, começa a assimilar essa ideia politeísta. Agora vamos pensar o seguinte, vamos nós pensarmos o seguinte, fazer uma reflexão aqui. Imagine que Moisés não tivesse existido. Imagine que ele não tivesse recebido o Decálogo. Esse Decálogo que vem ratificar a ideia de Deus único. O que teria acontecido com a cultura hebraica?
O que teria acontecido com essa cultura hebraica do Deus único? Teria desaparecido. E hoje, se Deus não tivesse enviado outro para reafirmar isso, nós não teríamos essa ideia do Deus único. Nós seríamos hoje, no século XXI, várias nações politeístas. Percebeu? É isso que nós seríamos. Porque naquela época, a única raça, até a vinda de Jesus, que cultuava a ideia de um Deus único, era a raça hebraica. Quando Jesus nasce, surge aqui na Terra, o que havia? Grandes culturas. Romana, não é isso? Romana, grega, havia egípcia, que estava em decadência, mas estava lá, Egito. Todas elas culturas politeístas. Todas elas culturas politeístas. Já imaginou Jesus nascendo no meio aonde todas as raças eram politeístas, inclusive a hebraica? Como é que ele ia poder espalhar o evangelho? Não teria condições. Lembra uma passagem, agora está vindo na minha cabeça uma passagem de uma mulher, onde Jesus está pregando lá para o grupo de hebreus, e essa mulher chega, é uma mulher pagã, né? E ela pede a Jesus que ajude. Jesus olha para ela e diz mais ou menos assim: minha filha, no momento eu não posso te atender. Seria mais ou menos as próprias palavras. Porque eu vim para esse grupo aqui, que é o grupo hebreu, para divulgar o evangelho para eles, não para os gentios. A história dos gentios seria para outro, Paulo. Aí ela olha para ele e diz assim, mais ou menos assim, as palavras dela: até os cães têm direito às migalhas que caem, não é? Da mesa. E aí Jesus percebe e aproveita o que ela falou e dá uma lição, dizendo que ela estava certa. Porque quando Jesus chega aqui, a missão dele, e ele sabia que o tempo dele aqui era pequeno, era consolidar o evangelho entre os hebreus. Era essa a tarefa dele. Não é espalhar o evangelho pelo mundo, porque isso necessitaria de muito trabalho, muito tempo, o que ele não tinha. E ele estava o quê? Preparando homens para fazer isso. E um deles era Paulo de Tarso, né? Apesar de não ser discípulo dele, mas ele estava preparando seus discípulos, e através de seus discípulos, Paulo seria preparado. Porque Paulo vai ter contato com Pedro, com João, com Maria, e através desses homens que caminharam com Jesus, Paulo vai se preparar para levar palavras gentios. Então, Jesus sabia que o tempo dele aqui na Terra, que foi de pregação, 3, 4 anos, como é que ele poderia levar o evangelho para o mundo em 3, 4 anos? Ele era um homem encarnado. Ele era espírito puro, mas estava num corpo humano e vivia com homem da terra. Ele não tinha condições de ir à China milenar, não é? De ir à África, de ir à Arábia. Ele não tinha condições de fazer as viagens que Paulo vai fazer no futuro. Então, ele tinha que consolidar o evangelho entre aqueles que tinham já assimilado a ideia de um Deus
único. Por isso, lá, na época da escravidão no Egito, quando esse povo hebreu está se dispersando, né? Está se afastando da sua cultura de um Deus único e adotando as ideias politeístas, surge Moisés, que traz a revelação do decálogo, do Deus único, de forma pura, porque era o que o povo compreendia na época. E chama a atenção do povo e fala para eles: como vocês vão abandonar essa ideia que o nosso povo traz, não sei de onde, mas que traz, que é a ideia do Deus único. E ele pressiona, não é? Até que ele consegue retirar o povo dele daquele país politeísta, que eram os egípcios, leva para o deserto. E qual é a ideia dele? Aqueles que já estão, vamos dizer assim, envolvidos por esse ranço idólatra, esses não chegarão à Terra Prometida. Esses vão ficar por aqui mesmo. Aí é aquela teoria dos 40 anos no deserto. Por quê? Porque uma geração já não tinha mais como voltar atrás, já estava tão envolvida por esse ranço idólatra que ela não conseguia mais se libertar disso. Então, esses ficam no deserto. A nova geração, que é muito mais fácil trabalhar com o jovem, né? Com a criança, é com essa nova geração que Moisés vai trabalhar. E vai o quê? Reafirmar essa ideia. Entendeu? Para que nós pudéssemos hoje termos vivo em nós a ideia do Deus único. Então, vejam como o Pai trabalha. Né? Então, aqui, mas com o decálogo, teve a revelação do Deus único, recebida por intermédio de Moisés, e o guiou pelo deserto durante 40 anos, para afastar. E esses 40 anos aí, gente, é tudo alegoria, tá? É para dizer que foi necessário muito tempo para arrancar daquela geração, daquele povo, esse ranço idólatra, essa ideia, né? Essa ideia politeísta, até o seu estabelecimento na Palestina, que já estava na época, né? Quer dizer, posteriormente, mais tarde, foi dominada por Roma, que era politeísta, a cultura romana. Foi, com certeza, do ano 5 da nossa era, sendo Tibério César, né? Sendo Tibério César o imperador romano, que Jesus nasceu. E mesmo naquele ambiente hostil, que quando Jesus nasceu, o ambiente era hostil, né? Por favor, pega para mim o Livro dos Espíritos. Recolheu o lixo do politeísmo, né, ancestral, misturado com o monoteísmo exclusivista e autoritário da tradição judaica. Senta aqui. E incinerou todo esse entulho nas gemas ardentes. Em troca, nos legou a sadia revelação do verdadeiro conceito teísta. Conceito teísta é o conceito que afirma a existência de Deus, consubstanciado na sua singela e simultaneamente sublime definição de Deus, meu Pai. Então, né, com a vinda de Jesus, mesmo num ambiente hostil, mas com a ideia do Deus único vigente, Jesus vai, de forma, né, exaustiva, pregar a existência do Deus único, do Deus Pai. Por isso que ele diz aqui, né? Recolheu o lixo do politeísmo ancestral, que ainda estava presente em alguns grupos, misturado com a cultura hebraica, né, do monoteísmo, e
literalmente, né, incinerou todo esse entulho, afastando essa ideia e trazendo para a gente essa ideia do Deus único que nós temos até hoje, né? Não, porém, o genitor humano imperfeito, mas o pai, quer dizer, não esse Deus que muita gente ainda acredita hoje, né? Que é o genitor humano imperfeito, que é o Deus antropomórfico, mas o pai compassivo, misericordioso, justo e bom. É isso que nós temos, a nossa ideia de Deus, que a doutrina espírita vem trazer para a gente. O Pai compassivo, misericordioso, justo e bom, que nos dá pão e peixe, e não pedra e serpente. Lembra que Jesus fala? Se o pai humano, quando seu filho pede um pedaço de pão, ele não dá uma pedra, nem cobra, nem uma serpente, imagina o pai criador, o que não dará ao seu filho, né? E que nos convida incessantemente para o seu reino de harmonia e paz, através da prática do amor fraterno e da caridade. E se nos desviamos dessa rota, em função da nossa inferioridade, que custamos a reconhecer, ele, o Pai, Criador, estará nos esperando pacientemente e bondosamente na porta da casa. Porque o Pai é tão compassivo, misericordioso, justo e bom, que ele dá para cada um dos seus filhos, por mais imperfeito que ele seja, o tempo que ele precisa para se transformar. Como? Que tempo é esse? Através das nossas reencarnações. Não é assim que a gente vai se transformando? Então, se a gente se desvia da rota, e a gente se desviou muito, o Pai estará nos esperando. Ele nunca vai dizer assim, ó, cansei de esperar, vou embora, vocês que se virem. Não! Ele estará nos esperando paciente, bondosamente, na porta da casa. Quando nós, tocados pelo arrependimento e cansados das consequências desastrosas da nossa prodigalidade, quer dizer, ações irresponsáveis, retornarmos ao seu seio acolhedor. Ele estará sempre nos esperando. Sempre nos esperando. E Allan Kardec nos apresenta em O Livro dos Espíritos, nessas questões que eu gostaria que vocês pegassem o Livro dos Espíritos aí, eu não esqueci de falar antes, mas vamos pegar aí rapidinho, que é sempre bom quando a gente fazer o estudo, for fazer o estudo, deixar o Pentateuco do lado. Questão número 5 de O Livro dos Espíritos. Parte primeira, capítulo 1, de Deus, provas da existência de Deus. Item 5. Vamos abrir aí todo mundo no item 5. Item 5. Acho que todo mundo já achou o item 5, né? Beto, lê o item 5 aí para a gente. Então, Carmen, lê o item 5 aí para a gente. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivessem uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Beto, lê a 6. Lê alto. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Resposta do Espírito: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E, como sucede com as nações científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Vamos na questão 221. 221.
Ana Constantino, lê para a gente a 221. Está nas ideias inatas. 221. O sentimento instintivo da existência de Deus é o pressentimento da vida futura, se deve a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. 221A. É a essa mesma lembrança que se deve certa crença relativa à doutrina espírita que se encontra em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é a verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seus estados de espírito, tem instintivamente consciência de um mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, Kardec, nessas três questões, mostra para a gente, né, uma visão clara do sentimento íntimo que o homem tem de Deus. Tem de Deus. Então, esse texto, né, vai falar sobre a ideia de Deus no homem. Um texto belíssimo do Eliseu. E aí a gente vai entendendo uma série de coisas. Por que Moisés recebeu os 10 mandamentos? Não é? A gente vai entendendo por que ele recebeu esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um conjunto de leis. Mas a gente tem que entender, pensar isso mais amplo. Não é apenas um conjunto de leis, é a reafirmação do Deus único. Que o povo hebreu, que era aquele povo que vem de Capela, e que é o único dos 4 grupos que traz a ideia de um Deus único, precisa manter vivo. Porque naquele tempo que ele estava como escravo no Egito, ele começa a perder isso. Ele começa a perder. E o que seria hoje dessa crença se Moisés não vem revelar essa lei? Teria se apagado. Nós não teríamos, seríamos um povo politeísta. Seríamos um povo politeísta. Mas aí a gente vai compreendendo as coisas. Por que Moisés foi tão duro? Porque as pessoas poderiam dizer assim, por que Moisés não aproveitou e ficou lá no Egito, né, cuidando do povo dele, educando o povo dele, e não aproveitou para educar e transformar a cultura egípcia numa cultura monoteísta? Porque ele não conseguiria. Como tornar aquele império egípcio monoteísta? Como? Estamos em 2021. Eles são monoteístas hoje? Ainda não. Ainda não. Então, ele precisava sair de lá, retirar seu povo de lá, que era um grupo bem menor, devia ser quantos? 5, 10 mil pessoas, retirar seu povo de lá, levar para o deserto e esperar que aqueles que estavam já muito contaminados, que já haviam se deixado envolver. E detalhe, muitos não saíram do Egito, muitos ficaram lá mesmo. Não foram todos os hebreus que saíram, muitos escolheram permanecer lá no Egito. Tá? E daqueles que saíram, muitos, durante a viagem, vamos dizer assim, se rebelaram contra Moisés. Por quê?
A vida no deserto é difícil. Esse deserto é toda uma alegoria, tá, gente? Porque se hoje um povo saísse do Egito, andasse pelo deserto, ele não levaria 40 anos para atravessar o deserto. Olha aqueles homens que vão nos camelos da vida aí, né? Aqueles grupos, não tem hoje esses grupos. Eles não atravessam o deserto para lá e para cá, fazendo comércio. Os nômades, e eles vão caminhando nos camelos. O grupo de Moisés ia também. Os nômades hoje, existem muitos grupos nômades lá no deserto hoje. Eles não andam de carroça, não. É a pé e no camelo. Igual naquela época. E eles não levam 40 anos para sair do Egito para outro país. Não levam 40 anos. Então, aquela viagem com aquele povo não levaria 40 anos. Mas os 40 anos é uma alegoria para mostrar que era necessário que esses que já haviam se deixado desviar não poderiam chegar à Terra Prometida, para não correr o risco de influenciar as novas gerações. Então, eles vão morrer no deserto. E aí Moisés vai ficar com quem? Os grupos mais jovens, que aí ele, com toda aquela pedagogia que ele tinha, apesar de ser muito duro, mas ele sabia como se colocar. Aí eles vão, essa tradição vai continuar até Jesus. Quando Jesus chega, está lá o monoteísmo. Meio violento, né? Radical, é aquela coisa, é Deus, é o Pai. Quem não aceita que é Deus e o Pai, morre apedrejado. Não era assim? Era assim, tinha que aceitar. Então, ficou consolidado. Se você não aceita que Deus é o nosso Pai, você morre. Era assim que eles faziam. Você morre. Aí Jesus vem e diz o quê? Não é preciso ser assim. Não é preciso, ou melhor, vamos dizer assim, não é preciso mais ser assim. Agora eu venho mostrar. Ele é pai, sim, mas ele é o pai compassivo. Continua sendo pai, mas não é mais aquele pai puro que Moisés apresentou para a gente, porque havia uma necessidade de apresentar assim, porque se fosse diferente, o povo não aceitaria. Deus, hoje vocês têm condições de compreender quem é Deus. Ele é pai, ele é papaizinho. Aí ele diz, se o pai da terra não é capaz de dar uma pedra, uma serpente a um filho que pede pão, imagina esse pai que eu conheço, porque eu e ele somos um. O que ele não dá? Ele dá amor. E ele tem paciência. E vai esperar na porta da casa, que é, né, o reino dos céus, cada um dos seus filhos. Não importa o tempo que ele leve para chegar lá. Aí você diz, opa, aí mudou de figura. Porque antes, se eu não obedecesse, o pai me mandava para o inferno, me mandava para o caldeirão, mandava eu me apedrejar. Esse agora não. Esse agora vai me esperar. Ele vai ter paciência. Nunca vai me abandonar. Não muda? Claro que muda. Esse pai eu quero. Esse pai eu quero. Esse pai é meu pai. Porque Jesus disse, esse é o pai. Percebeu? Aí a gente vai começando a entender a beleza da situação. Uma coisa extraordinária, gente. E Jesus, quando chega, ele tem que ratificar essa ideia desse Deus. Mostrar para o homem hebreu, porque só o homem hebreu ia entender que o pagão não tinha essa ideia de pai. O hebreu tinha, era o pai duro, mas era pai. Ele tem que trabalhar na cabeça desse homem hebreu o pai, mas mostrando o pai diferente. Agora, seus discípulos,
conscientizados agora de que o Pai é o Pai de amor, eles vão preparar outros que vão pregar, aí sim, para os gentios. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Aí sim, ele vai, agora preparado, procurar os gentios, porque ele vai ser o grande profeta dos gentios, para espalhar essa ideia do Deus único, do Deus bom, compassivo, para o mundo. Então, quando a gente começa a entender isso, aí a gente vê, nossa, que coisa extraordinária, né? Que coisa fantástica. E assim a gente vai entendendo melhor. Gente, vamos colocar a data aí, próxima, a semana que vem, quinta-feira, tem estudo, tá? Já passou o carnaval. Então, dia 15. Dia 15 a gente vai começar no parágrafo do Diversidade dos Carismas, cesse de tudo isso, que o universo inteiro não é mais que o pensamento de Deus. Então, dia 15 do 2/24, tá? A gente vai pegar aí. Eu achei esse texto do Eliseu maravilhoso. Esse livro que é Deus é fantástico. E vai fazer, ele vai levando a gente a perceber coisas que antes a gente não percebia, gente. Antes a gente não percebia, e agora a gente vai percebendo, né? Como essas coisas são, eu pelo menos acho maravilhosas, maravilhosas. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, né? Que nos inspiraram nessa... Gente, quando eu fiz o estudo, só dizer uma coisa para vocês, quando eu fiz o estudo, eu lembrei de Moisés, é claro, mas não tinha mergulhado como eu mergulhei agora. Isso aí já foi a mão da espiritualidade. Eu passei por Moisés, mas não entrei assim tão profundo, tá? E agora já foi a mão aí da espiritualidade para a gente poder acentuar um pouco mais essa ideia, para a gente poder entender um pouco mais o que a Bíblia traz para a gente. Porque isso tudo está na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia. E as pessoas, às vezes, se recusam a estudar o Antigo Testamento. Mas como compreender isso se você não estuda lá Moisés? Se você não estuda toda aquela história, né? Afinal de contas, todos aqueles profetas, Elias, Jeremias, Malaquias, Miqueias, foram todos eles enviados por Jesus. Todos eles, para preparar o caminho, para que ele pudesse um dia estar aqui. Porque se não fossem esses profetas, ele não teria condições de estar aqui. Era preciso se preparar, que esses homens preparassem o caminho dele, até João Batista. Ô, Rose, Esse é o mesmo assim. Fala aí. esse reconhecimento, né, da paternidade de Deus é resumido numa palavrinha, né? Amor. 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 Porque até então Deus não parecia que era Deus de amor. Não, era um carrasco, né? Um tirano. Exatamente. Tanto é, você tem um monte das pessoas que horror a Deus. Medo de Deus. Medo. Porque, afinal de contas, ele era um homem. Esse Deus tinha uma característica humana. Era Deus que tinha raiva. A fúria divina. Não é? A gente não fala Deus. A fúria de... Gente, Deus ficava furioso. Isso é uma característica humana. A fúria divina. A mão de Deus vai recair sobre você. Isso é ira. Não tem gente que fala ira de Deus ainda, né? A ira de Deus. Isso é característica humana. Naquela época, todo mundo acreditava nisso. Aí Jesus vem e diz que, gente, apaga, não é nada disso. Mas ele pode falar isso porque aquele povo acredita no Deus. Num Deus único. Eles acreditam no Deus, mas acreditam no Deus antropomórfico. E ele tem que trabalhar. A base já está lá. Deus existe. É só ele. Agora vamos mudar a visão de Deus. É muito mais fácil, né? Bom, quer dizer, fácil em termos do que você implantar, tirar os deuses pagãos, botar um Deus único, e fica em 4 anos, 5 anos, ia ficar complicado, né?
Ah, sim. Por isso os profetas vêm. Aí a gente vai entendendo o que é preparar a chegada de Jesus. Era manter a ideia do Deus único, mesmo que fosse atropelado. A preparação veio de tempo em tempo, né? De Manter, acordo com a era, capacidade do povo, né? manter essa ideia viva. Mantenha essa ideia viva. Depois vem o grande psicoterapeuta do homem, que é Jesus, né? O maior psicólogo, pedagogo que o mundo já conheceu, e aí ele vai trabalhar isso. Tanto que ele fala, insistentemente, ele vai falar da paternidade divina, do amor de Deus para conosco, para que a gente compreenda que Deus existe, é claro, a gente já sabe disso, né? Mas que ele não tem aquela visão, não é aquela visão que os profetas nos trouxeram. É essa visão que Jesus vai trazer para a gente, né? Então, Aí vem a doutrina vem para ratificar isso. mostrar o Jesus humanizado também, né? Nos 2000 anos de Jesus até hoje, a gente já, né, começou de novo botando características humanas em Deus. Aí vem a doutrina que só tira. Vamos relembrar o que Jesus disse. Relembrou? Tira a poeira, tira a teia de aranha, e a palavra de Jesus é essa. Essa ainda tem validade e vai continuar sendo. Ela não perdeu a validade. A palavra do Cristo mantém a validade até a eternidade toda. Que a gente acha que a palavra dele durou só 2000 anos e perdeu a validade. Não. Tira a teia de aranha, a validade dela é infinita. É aquela palavra dele que vale até hoje. E vai valer sempre. Deus único, bom, compassivo e justo. E quem apresenta um outro Deus está equivocado. Está equivocado. Né? Então, gente, vamos lá para 5h30 a gente retorna para o estudo do livro Meu é Velhinho, Primícias do Reino, né? A primeira aula desse curso que a gente também vai trabalhar muito sobre Deus, porque a Amélia Rodrigues é uma mestra do Evangelho. É uma mestra do Evangelho. Bom, então, agradecendo a Deus por essa oportunidade abençoada de poder, graças a Deus, a chuva parou, de podermos estar aqui na tarde de hoje falando sobre essas coisas tão importantes, né? Que Hermínio vem nos trazer, o Eliseu Botajúlio vem nos trazer, e esses amigos espirituais vêm nos intuir para que nós possamos ir renovando as nossas ideias. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eu vou passar aqui para a Denise, o anfitrião, tá? Para daqui a pouco a gente retorna.